Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e nesta aula veremos sobre a lei de formações de matrizes. Então, bora para o vídeo? Kiss for you. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó, escreva a matriz A e J do tipo 2 por 3, em que A e J é igual a 3i mais 2j. O que significa esse i e o que significa esse j aqui? Lembrando que sempre o primeiro elemento ele vai definir para a gente a linha e o segundo elemento, esse j aqui, ele vai representar a nossa coluna. Então, se você reparar esse 2 por 3 aqui neste caso, o 2 significa linha e o 3 vai significar a coluna. Antes da gente começar, é interessante a gente saber o seguinte, o tipo da matriz que a gente vai encontrar. Eu sei que o tipo aqui, no caso, vai ser 2 por 3. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever aqui, então, uma matriz genérica do tipo 2 por 3, no caso, onde nós temos duas linhas, que eu vou colocar aqui na forma de matriz, onde eu tenho A11, que é elemento da primeira linha e primeira coluna. Depois, nós temos o A12 e depois nós temos o A13. Por que tem três elementos aqui na primeira linha? Porque tem que ter duas linhas, que eu vou desenhar a segunda aqui, e depois por três colunas. Então, os elementos aqui da linha 2 vai ser, então, A21, depois A22 e, finalmente, A23. Por que eu fiz isso? Porque cada elemento aqui vai ser definido por essa formulinha, 3i mais 2j. Lembrando que o i é a linha e o nosso j é a coluna. Então, vamos colocar aqui, ó, a ij é igual a 3i mais 2j. Lembrando aqui da nossa primeira linha, o A11 vai ficar, então, 3 que multiplica o i, no caso aqui, vale 1. Depois, o 2 que multiplica o j. Quem é o j aqui? 1 também. Então, vai ficar 2 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2 dá o resultado 5. O que isso significa? Que o nosso primeiro elemento dessa matriz aqui ele vai ser o 5. Agora, vamos para o elemento A12, onde eu vou ter 3 da fórmula multiplicado por i. Neste caso aqui, o meu i vale 1. Depois, mais 2 que multiplica o j. O j aqui, no caso, é 2. Então, fica 2 vezes 2. Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 2. Fica, então, 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. Então, o nosso segundo elemento aqui dessa linha vai ser o 7. Agora, vamos para o último dessa linha, ó. A13. Vai ser 3 que multiplica a linha, que vale 1, mais 2 que multiplica a coluna, que vai valer 3. 3 mais 6, no caso, 9. Então, nosso terceiro elemento aqui vai ser o 9. E a gente encerra, então, a nossa primeira linha. Vamos fazer agora a linha 2, o elemento A21. Nós temos que vai ser o 3 que multiplica a linha, no caso, que é 2, mais 2 que multiplica a coluna, que vale 1. 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, teremos o resultado 8. Significa que o elemento aqui vale 8. Vejamos agora o elemento A22. Temos, então, que vai ficar 3 que multiplica 2, mais 2 que multiplica 2, que é igual a 3, no caso, que multiplica 2, vai dar 6. 6 com 2 que multiplica 2, que dá 4, vai dar, então, o resultado 10. Então, aqui vai ser o elemento 10. Agora, o nosso último elemento, A23. O que vai ficar, então? 3 que multiplica 2, mais 2 que multiplica 3. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 com 6, 12. Então, aqui o nosso último elemento vai ser o 12. Então, a gente encontrou a nossa matriz A do tipo 2 por 3, em que os elementos são definidos pela lei de formação 3i mais 2j.
Tranquilo, né? Vejamos agora essa matriz aqui. Essa matriz é uma matriz um pouco diferente. Ela é definida por duas partes. Primeiro, a gente vai encontrar uma matriz do tipo 3 por 3. É muito importante você reparar nesta primeira parte, para depois você mexer com os elementos. Vamos construir aqui uma matriz genérica do tipo 3 por 3. Vamos começar, então, colocando aqui a matriz B, que já que é o nome dessa matriz. Vamos colocar o elemento, então, B11, B12 e depois B13. Acabamos a primeira linha, já que tem que ter 3 colunas. Agora vem o B21, B22 e o B23. Agora vem o B31, B32 e o B33. E a gente, então, fecha essa matriz aqui. Como a lei de formação foi dado que é I ao quadrado se I igual a J. O que isso significa? Toda vez que o número de linhas é igual ao número de colunas, eu vou pegar, então, somente o valor da linha e elevar ao quadrado. E, neste caso, se você reparar aqui, você vai ver que todos os elementos que são linha igual a coluna vai ser os elementos da diagonal principal. 1, 2, 2 e 3, 3. Como é que fica, então? Ó, toda vez que você tiver linha com coluna igual, eu vou utilizar I ao quadrado. Agora, toda vez que a linha for diferente do número da coluna, significa que eu vou somar somente o valor da linha mais a coluna. E é só isso, bem tranquilo. Então, vamos colocar aqui, ó, o B11. Como que fica, então, o nosso B11? Tá vendo que é igual? Se é igual, eu vou colocar I ao quadrado. Ou seja, como o meu I, no caso, vale 1, vai ficar 1 ao quadrado, que 1 ao quadrado vale 1. Então, significa que o nosso primeiro elemento aqui, ele vai ser exatamente o número 1. Como fica agora o elemento B12? Está vendo que aqui eles são diferentes? Se eles são diferentes, a gente vai utilizar essa parte de baixo aqui, ó. Ou seja, I mais J. Aqui, neste caso, fica 1 mais 2 e o resultado dá 3. Então, aqui o número é 3. Agora, vem o elemento B13. E esse elemento aqui fica simplesmente assim, ó, 1 mais 3. Por que é 1 mais 3? Porque o número de linha é diferente do número de coluna. Então, a gente vai utilizar essa parte de baixo aqui. E basta colocar o resultado, então, como 4. E aqui eu vou colocar o número 4. E a gente fecha, então, a nossa primeira linha. Agora, vem o elemento da linha 2, ó, B21. Como eles são diferentes, a gente utiliza esse de baixo, que vai ficar, então, a linha somado com a coluna, que dá o resultado 3. Então, o 3 vem aqui. Agora, vem o B22. Como eles são iguais, a gente vai utilizar essa primeira parte aqui da nossa lei de formação. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, fica 4. Então, aqui o resultado é 4. Agora, vem o elemento 2, 3. Como são diferentes, a gente utiliza essa parte de baixo. Ou seja, 2 mais 3, 5. E eu coloco 5 como resultado aqui na terceira coluna. Agora, vem os elementos da linha 3, ou seja, B31 vai ter o resultado, já que eles são diferentes, 3 mais 1, 4. E agora, coloco o 4 aqui. Agora, vem o B32, ou seja, como são diferentes, 3 mais 2, 5. E a gente coloca o 5 aqui também. E, finalmente, o B33. Como eles são iguais, o número de linhas com o número de colunas são iguais, eu utilizo essa primeira parte aqui, ou seja, I ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá o resultado 9. E a gente fecha, então, essa matriz. Bom, pessoal, essa matriz aqui é do tipo 3 por 3, como foi dito anteriormente. Ela vai ter 3 linhas por 3 colunas. Ela foi definida em duas partes, quando o número de linhas for igual ao número de colunas e quando for diferente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula!